Olá, gente boa. Mateus 14, versos 26 e 27 dizem o seguinte: Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: É um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: Tende ânimo, sou eu, não temais. Meus irmãos, só para nós nos situarmos, você sabe que essa narrativa acontece assim que Jesus alimenta a multidão com os pães, os peixes, e Jesus fala para os discípulos pegarem o barco porque eles vão para outro lugar. E nisso Jesus está se despedindo das multidões e os discípulos vão para o barco, estão seguindo, até que por certo momento ali, na escuridão da noite, o barco começa a ser açoitado pelas ondas, o vento era contrário, e pela madrugada Jesus vai até eles andando sobre as águas. Quando eles o veem, eles ficam desesperados e começam a gritar, apavorados, achando que é um fantasma. Jesus imediatamente diz para eles: Sou eu, não temam. Pedro, é claro, na sua crise, ele pergunta: Peraí, é mesmo? Se é, então eu quero uma prova. Me autoriza a ir até o senhor. Uma prova estranha, né? Aí nisso ele vai andando até Jesus, até que chega um momento que ele sente o vento, ele percebe a loucura que ele fez e nisso começa a afundar. Quando ele começa a afundar, clama a Jesus, Jesus estende a mão para ele e eles sobem para o barco juntos e o vento obviamente cessa. Nisso, né, todo mundo fica assustado e vem, né, o poder de Jesus e tudo, impressionados, até que chegam à terra de Nazaré, onde eles ministram cura, abençoam pessoas que estão lá do outro lado. E aí, o que pelo menos eu aprendo aqui? Jesus ele deu uma orientação para eles: vão. E às vezes Jesus vai mandar a gente fazer algumas coisas que não vão deixar a gente numa situação confortável. Mas a gente precisa atender a orientação dele. E aí, outra coisa, diante das adversidades, Jesus está vindo para nos ajudar, mas o pânico pode fazer a gente ter uma distorção cognitiva. Às vezes, aquilo que é bom, aquilo que é bênção, a gente pode estar vendo como algo negativo. Era Jesus, mas eles viam um fantasma. De repente, Deus está trazendo para você uma bênção embalada de tribulação, e você talvez não esteja percebendo isso. Você talvez esteja dizendo: é um fantasma. E é Jesus vindo para te ajudar e te abençoar. Outra coisa que dá para nós aprendermos aqui. Você verifica que os discípulos estão, apesar de toda a turbulência, tempestade, vento, pavor, medo de morrer, eles estão no barco. Pedro, ele, pelo contrário, quer andar sobre as águas. O que parece mais seguro? Mais seguro é ficar no barco do que andar sobre as águas. Entretanto, andar sobre as águas com Jesus é muito mais valioso, é muito mais importante do que você estar acomodado no barco. Aparentemente você pode estar seguro quando você não está andando pela fé, mas andar pela fé vai te ajudar a fazer coisas que você talvez nunca faria e conseguir coisas que você talvez nunca conseguiria. Entretanto, andando pela fé, fé e dúvida são parentes próximas, e nisso que ele está andando pela fé, a realidade se impõe através do vento, daquela água batendo nele. E coloque-se no lugar de Pedro: tudo escuro, vento forte, água turbulenta. Ele começa a afundar. Mas mesmo quando a gente começa a afundar, mesmo com a fé muito pequena, perto de Jesus, a gente sempre vai poder contar com ele. Pise nas águas sem temer, como diz a música de Marquinhos Gomes. Coloque sua fé em ação. E mesmo se você naufragar, ele te estende a mão. E aí, nesse caso, ele dá a mão a Jesus, Jesus estende a mão a ele, dá uma chamadinha de leve e o conduz para o barco. Eu, pelo menos, o texto não diz, mas eu deduzo que Jesus volta andando sobre as águas com Pedro. E Pedro agora, de mãos dadas com Jesus, andando sobre as águas. No mesmo lugar onde você afundar, Cristo vai te restaurar. E você vai voltar a viver na fé. Eu creio que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. E a gente encerra com o quê? Obedecendo a orientação de Jesus, passando pela turbulência, confiando nele, restaurando a realidade, você também vai poder agora ministrar a outros. Eu tenho certeza que eles chegam em Genezaré,
com muito mais fé do que quando eles saíram da multiplicação dos pães e peixes. Eu sou o pastor Roberlan Julião, com mais uma palavra simples para o seu coração. Deus te abençoe. Paz.